Bolsonaro participou, o uso desse verbo no conceito xandônico, tá? Bolsonaro participou via rede social dos atos de domingo. Fato. Descumpriu a cautelar. Fato. Qual o problema? A cautelar. A proibição do uso da internet. Isso é grave. Esse é o problema. Daí emana essa crise. É uma medida autoritária. É o uso do poder geral de cautela por um juiz no processo penal, arrombando as fronteiras do estrito, criando cautelares. E quando você cria uma cautelar, você não para mais. Não para de criar. Alexandre, como é que é o direito penal do inimigo, né? Diante do inimigo, a existência do inimigo, do Bolsonaro golpista, o 8 de janeiro permanente, que Alexandre de Moraes cultiva, nós estamos permanentemente ameaçados por um golpe. O golpe está à espreita. Razão por quê? Sob a ameaça do 8 de janeiro permanente ficam os seus inquéritos. A sua forma de gestão autoritária, a sua autorização chancelada pelos pares, não faz sozinho. Para formular, para criar, para ser origem, fonte do direito. Isso não pode dar bom, isso não dá bom, não funciona bem, não resulta bem, nunca resultará, os precedentes ficam todos aí. Alexandre passará em algum momento, idem Bolsonaro, idem Lula, os precedentes ficam para que se lance mão deles. Nós estamos falando aqui de censura prévia, do controle da palavra. Uma porteira que se arromba assim. A gente volta à questão. Tinha, considerando a cautelar proibidora do uso da internet e todos os seus puxadinhos, tinha como Bolsonaro não ser preso ao falar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Tinha como não se chegar a esse lugar? Não tinha. É uma armadilha. Ah, mas Bolsonaro se jogou a armadilha, ele provocou o contato. Pode ser. E daí? Ele provocou o contato como? Falando? Mandando mensagem? Via rede social? Um absurdo, caraca, proibição do uso de redes, é só por qualquer um. A gente vai normalizando as coisas. Alexandre de Moraes derrubou o X, o Twitter, por 40 dias. A gente achou isso normal, está normalizado. Tirou a rede social do ar, cara. Como é que a gente vai ver isso daqui a 15, 20, 30 anos? Esse processo, esse período. Bolsonaro já tem o lugar dele na história. Merecido. E Alexandre de Moraes? E o Supremo Tribunal Federal nessa quadra? O Felipe diz aqui, era impossível o cara não descumprir a cautelar? Era. Pensa, olha aqui, pense você em qualquer forma de expressão de Bolsonaro, qualquer uso da palavra que ele tivesse. Qualquer que fosse. Descumpriria a cautelar. Se ele desse uma entrevista e ela fosse divulgada por um filho dele, ele pode dar entrevista, né? Alexandre de Moraes disse. Se ele desse uma entrevista e o Eduardo Bolsonaro, que não tem as redes sociais proibidas, e o Eduardo Bolsonaro divulgasse essa entrevista em rede social, Bolsonaro descumpriria a cautelar e seria preso. Refutem. Porque Eduardo Bolsonaro é o terceiro. Vai dizer que foi premeditado, que as redes sociais de terceiros estão instrumentalizadas. Cara, você pode não gostar de Bolsonaro, você pode desejar que Bolsonaro pague pelo golpismo que liderou. A gente nunca vai se esquecer do que aconteceu na pandemia, das palavras desumanas de Bolsonaro relativamente aos efeitos da Covid-19. Tudo isso é limite. Não podemos alimentar a barbárie persecutória, autorizar um juiz total, não podemos. Diz Xandão no relatório, certo? Na decisão. Que Bolsonaro participou, abro aspas, por meio do uso de redes sociais, fecho aspas, abro aspas de novo, dos atos realizados por seus apoiadores. Atenção a isso. Em que foram utilizadas bandeiras dos Estados Unidos com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o STF. Cuidado, repito, com a criminalização do protesto.
as sanções americanas têm como objetivo pressionar, coagir o Brasil? Tem. Eu acho que tem. Manifestações de rua são atos de coação? Não. E não há nenhum problema na presença da bandeira dos Estados Unidos. Você pode achar bizarro alguém apoiar as tarifas de Donald Trump. Eu acho escandaloso alguém apoiar as sanções econômicas, comerciais, que terão impactos tremendos sobre a economia do Brasil. Mas não é crime, não tem nenhum problema em alguém apoiar, em alguém endossar esse troço. Não tem. Não tem nenhum problema em isso ser exaltado em manifestação de rua. Isso não, manifestação de rua não é coação. Esses termos aqui. Cuidado com a criminalização do protesto. E aí tem as questões imprecisas, né? Que configuram mesmo o que eu digo aqui, a, a impossibilidade do sujeito ter a palavra caçada de Jair Bolsonaro. Conceitos como instrumentalização das redes sociais, postagens coordenadas. Quem decide o que seja rede social instrumentalizada por terceiros? Quem decide o que seja postagens coordenadas? Outra coisa que está na decisão de Alexandre de Moraes, que o uso das redes sociais por Bolsonaro, nesse caso, via terceiros, teria como objetivo induzir Trump a interferir no Brasil. A gente volta à questão da coação. Preciso separar muito bem as gestões feitas junto ao governo americano para que o Brasil seja sancionado, ou que tiveram como efeito sanções contra o Brasil, do uso da palavra nas redes sociais e a flexibilização do conceito do verbo atacar. Porque quando a gente abre muito, especialmente, estamos falando de processo penal, quando a gente abre muito o conceito de atacar, isso que eu estou fazendo aqui vira ataque. E não é um ataque. Estou fazendo crítica, jornalismo crítico, analisando uma decisão. Mas será que para alguém isso aqui não é um ataque?